Bom dia, Kailane, você me ouve? Kailane, bom dia, você está me ouvindo? Deixa eu só ver se eu consigo aqui compartilhar os slides. Kailane, bom dia, você consegue me ouvir? Bom dia. Arielle, você consegue me ouvir? Maria Eduarda, eu quero um sinal, gente, porque eu estou confusa aqui. Eu estou confusa aqui sem saber, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, que bom, Arielle, que você está me ouvindo. Só um minutinho aqui, tá? Vou só verificar se já consigo compartilhar os slides da nossa aula de hoje. Sim, sim. Gente, que susto que eu tomei. Eu pensei que tinha caído a conexão ou alguma coisa do tipo. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Pronto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no bate-papo. E já vai começar conteúdo novo. Esse mês cheio de conteúdos. Pois bem. Então, quem está por aqui? Maria Eduarda, Arielle e Paloma. Bom dia. Então, meninas, é o seguinte, como vocês sabem, esse mês a gente está praticamente finalizando, né? Bom dia, Maria Eduarda, bom dia, Paulo. Então, assim, a gente está finalizando, deixa eu maximizar a tela, nossos conteúdos aqui. E aí é o seguinte, esses conteúdos nós já estamos na prosa pós-moderna. Nós terminamos a prosa pós-moderna, né? Nós falamos ali do Guimarães Rosa, deixa eu tentar maximizar de novo essa tela. Falamos de João Guimarães Rosa e falamos de quem? Clarice Lispector. Inclusive, falamos da Hora da Estrela também. E eu queria, gente, na aula de hoje já começar outro conteúdo. Lembra que eu falei para vocês que, assim como lá na segunda geração do modernismo, o conteúdo, os autores, era dividido em poesia, os que migraram para escrever no estilo poesia e os que migraram para escrever no estilo prosa. Da mesma forma que na poesia, no conteúdo, a geração de 45, né? A terceira geração é a geração de 45. Na verdade, no capítulo, na página 63 aí do livro de vocês, 63, ó, vocês vão encontrar página 63, livro 6, tá? A geração de 45 ou terceira geração modernista. O manual, ele já traz essa orientação, que você pode encontrar no vestibular, como eu sempre tenho dito, ou como terceira geração, ou como geração modernista. Então, gente, na aula de hoje, a gente já vai estudar a poesia de João Cabral de Melo Neto. Quem é o principal nome da poesia na geração de 45? Na prosa, eu já falei para vocês, tem o Ariano Suassuna, que se destaca, mas os mais relevantes são a Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Então, na aula de hoje, sem mais delongas, vamos iniciar, porque eu já queria começar também o concretismo. Antes de introduzir essa informação aqui, eu quero já falar do João Cabral de Melo Neto. Pois bem, gente, João Cabral de Melo Neto, vocês vão ter que lembrar esse nome. É fácil, porque somente assim, ele é o grande destaque, tá? Ele é o grande destaque, João Cabral de Melo Neto. Daqui a pouco a gente vai falar de Ferreira Goulart, mas eu quero iniciar por ele, para ficar mais organizado. Eu vou iniciar por ele, falar do concretismo, depois que eu vou falar do Ferreira Goulart, porque Ferreira Goulart vai se adequar ao concretismo. Então, ele é um poeta, escritor e diplomata brasileiro. Vai ser conhecido como poeta engenheiro. Se tu vê uma questão no vestibular, um poeta da geração de 45 ou terceira geração modernista, que ficou conhecido como poeta engenheiro, anotem aí, João Cabral de Melo Neto, abre parênteses, poeta engenheiro. Por quê? Porque, gente, para ele, a poesia, escrever uma poesia era como se estivesse construindo um prédio, uma casa, né? Tinha que colocar o alicerce, colocar a base, até fazer os acabamentos. Assim era fazer uma poesia. E a gente lembra muito dos aspectos do parnasianismo, né? Aquele poema bonito, arte pela arte, exaltação, a escolha minuciosa das palavras.
Aqui em João Cabral de Melo Neto a gente vai ter isso, tá? Esse cuidado em escolher as palavras. Nesse momento, os escritores estavam... que os grandes escritores aqui em 45 estavam preocupados em fazer? Lá em 30, a gente já sabe que era denunciar, era denúncia social, era Graciliano, Raquel, Jorge Amado e José Lins do Rego, eles queriam mostrar suas regiões e suas mazelas sociais. Aqui em 45, os escritores estavam preocupados com a palavra e a forma, com a perfeição estética, por isso que eles são chamados de neoparnasianos. Sem deixar de lado a sensibilidade poética. Aí veja só, por que são neoparnasianos? Porque lá no parnasianismo ninguém falava de problemas sociais. Aqui, sim. Aqui eles tinham a questão da sensibilidade poética, só que de uma maneira racional e equilibrada, tá? Não tem aquele subjetivismo exacerbado. É de uma forma mais racional e equilibrada. É aquela coisa, nem é um romantismo e nem é um parnasianismo. Ele ficou no meio termo. Ele pegou umas gotinhas de romantismo, aí pegou umas gotinhas de parnasianismo, misturou com o contexto histórico da geração de 45, e aí vem o quê? João Cabral de Melo Neto. Então, o que a gente tem que saber dele? João Cabral ele se destacou por seu rigor estético. Então, assim, o poema dele é aquele poema que a gente vai encontrar, assim, a estética, a escolha minuciosa, a pontuação, a vírgula, as palavras são escritas de modo selecionados, como se estivesse catando feijão. Esse tá bom, esse não tá bom. Esse aqui tem uma manchinha, não quero. Quero um que tem feijão todo sempre perfeito. Então, sobre a escrita dele, o que, é que a gente vai destacar aqui? Ele vai criar um estilo seco e despojado do verbalismo. Também um poema bem racional e é marcado pela sua principal obra. É a racionalidade. Vou dar esse exemplo aqui, o poema. O engenheiro. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água. O lápis, o esquadro, o papel, o esquadro remete ao quê? A engenharia. Por isso que ele já está o quê? A gente vai falar aí que essa poesia é até metalinguagem, né? O lápis, o esquadro, o papel, dizendo como é que se compõe essa poesia. Uma mistura de esquadro, de engenharia com papel, a escrita do poeta. O desenho, o projeto, o número. Está dizendo que para fazer um poema tem que ter um projeto. O engenheiro pensa o mundo justo. Mundo que nem um véu encobre. Que nem um véu encobre por quê? Porque o poeta mostra esse mundo para as pessoas, tá bom, gente? Já aproveitei, fiz a análise e expliquei dentro dessa característica de porque ele é um poeta engenheiro, tá bom? Tá claro, gente, aí? Tá tudo ok? Eu quero falar para vocês também que ele também tem um livro chamado O Cão Sem Plumas, tá? E ele vai iniciar uma temática centrada na questão social, na qual o autor faz crítica aos problemas sociais. Então, assim, esse escritor de 45, ele não era o escritor de 30, como ele não era o Graciliano Ramos. Ele tinha suas características próprias, ele escolheu, não a prosa, mas escolheu a poesia, mas ele também tinha, apesar de escrever um poema belo, lembrando o parnasiano, ele queria usar o poema como denúncia social, totalmente diferente do parnasianismo, só queria falar da arte pela arte da beleza. Aqui ele queria beleza sim, mas ele queria falar de um problema usando palavras bonitas, usando um poema requintado, tá bom? Tá rápido, tá bom, gente? Tá tranquilo, né? Bota uma mensagem aí no chat, se vocês não quiserem. Vocês deveriam falar. Tá tudo ok, professora. Que bom. Então, entre a paisagem e o rio fluía, como uma espada de líquido espesso, como um cão humilde e espesso. Entre a paisagem fluía, de homens plantados na lama, de casas de lama, plantas em ilhas, coaguladas na lama, paisagens de anfíbios de lama em lama. A gente já começa a imaginar aqui comunidades ribeirinhas, pessoas morando ali próximo à lama, sem saneamento básico, e ele fala assim, de casas de lama. Eu lembro daquelas casinhas de barro mesmo, feitas de barro. Já viajei uma vez para São Luís do Maranhão, e faz tempo isso, e eu lembro que me marcou muito no percurso, faz muito tempo, né? Eu era adolescente. No percurso para São Luís, eu ficava olhando, assim, ao redor da BR, da pista, muitas casinhas de barro. Lembravam muito ocas de índio, algumas semelhantes a ocas de índio, de palha, e outras de barro mesmo. E aí as criancinhas, muitas vezes, nas BRs, pedindo alimento, pedindo esmola, e era bem triste isso. Eu sei que isso acontece em muitas regiões. Teve um período também de uma seca forte, também que tinha muita gente pedindo a ajuda nas pistas ali na BR do Ceará também, percursindo para Fortaleza. Isso recentemente, viu? Não foi em 1915, não. Estou falando que há uns cerca de 2, 3 anos atrás.
E aí eu ficava olhando, gente, aí ele vai comparando, né, falando desses homens, né, humilde espécie, entre a paisagem, tem esse homem lá, né, que está vivendo ali próximo à lama, comparando-se até aos anfíbios, né, coagulados na lama, sem perspectiva. Então, é um homem que sofre e vive nas mais adversas situações. Então, aqui é um poema social, gente, voltando aqui, é um poema social. Esse livro, Cão Sem Plumas, ele traz muitos poemas que vão tratar dessa realidade, né? E aqui, gente, anotem aí esse tópico aí, tem o Cão Sem Plumas e o qual é o grande livro de João Cabral de Melo Neto, que quem vai fazer o pé aí fica de olho nesse livro, tá bom? Porque é o Morte e Vida Severina, gente. Morte e Vida Severina, não, quem tá na lista da UPE, gente? Não sei se está na lista da UPE, tá? Pois bem, anotem, Morte e Vida Severina. Pode ser reconhecida as seguintes características dentro dessa poesia. Personagem da seca, a seca continua, viu? Não estou em 1930, estou em 45, mas a seca continua. Olha essa imagem aqui, gente. Daqui é o livro Morte e Vida Severina em animação. Feito em animação. Olha o solo aí rachado, né? Lembra daquela questão da prova. E aí tem o quê? A linguagem é disciplinada. Ela vai falar da seca, mas ela é muito objetiva, ela é racional. Ela não vai fazer, sabe, igual o Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz nos vai fazer olhar para aquele menino comendo mandioca crua e querer chorar. Ela não se instiga esse pensamento, mas ela é mais racional, tá bom? Ele é considerado o Alto de Natal, porque acaba por definir-se, então, exatamente um sentido religioso. Não é exatamente o Alto de Natal por ser um sentido religioso, mas enquanto reconhecimento da força ativa e renovadora que está na própria natureza. No final do livro, o Severino, gente, quem é o Severino? Severino é a personagem principal criada pelo João Cabral de Melo Neto. E aí, como ele se apresenta, eu sou Severino, mas como Severino, meu nome de pia, mas como muitos Severinos existem, deram a me chamar de Severino de Maria. Maria era sua mãe. Aí ele fala, mas como tem muitos Severinos, filhos de Maria, deram para me chamar de Severino de Maria do finado Zacarias. Então, assim, ele já traz o quê? Gente, eu expliquei isso aqui para vocês na aula de texto já apresentei um pouco, ou não? Um pouquinho fiz essa análise, apresentei, que é um pouquinho do Severino. Sim. Pronto, então assim, a gente já sabe qual é o pano de fundo aqui que a gente está entrando. Então ele se apresenta, ele mostra suas raízes, sua herança hereditária, né, de seu pai, do final Zacarias, e sua mãe que é Maria, e ele representa um personagem universal e ao mesmo tempo representa muitos, sabe aquela frase, não tem só um José no mundo, não tem só a Maria no mundo, não tem só um Severino no mundo, tem muitos Severinos, e da mesma maneira que Severino, né, do Morte e Vida Severino, e eu queria também falar do título. O título é o quê? É Morte e Vida. Você poderia dizer, mas não é antagônico, não é oposto, não era para ser vida e morte. Mas veja só, a presença da morte é muito constante. No decorrer do poema, a gente encontra fortes críticas sociais quando ele diz muitos severinos que morrem de velhice antes dos 30. Gente, como é que uma pessoa morre de velhice antes de 30 anos? Para você ver como o IDH, a baixa expectativa de vida do brasileiro era muito baixa nessa época. Fome, questões de desnutrição, falta de saneamento básico, falta do básico para sobreviver, acarretava na morte precoce desses homens que trabalhavam no sol, na vida bem difícil, e por isso que a presença da morte e vida severina, por isso que a presença da morte era tão constante. E aí chega um dado momento que a personagem, Severino, ele pensa mesmo já na morte. Todavia, o nascimento de uma criança vai representar a esperança de dias melhores. Por isso que remete ao ato de Natal, porque no Natal a gente lembra do nascimento de Jesus, embora não tenha definitivamente na Bíblia especificando que Jesus nasceu no dia 25, mas é uma data que nós cristãos, eu não sei se todos vocês são cristãos, mas eu vou falar uma data que os cristãos escolheram por determinados períodos aí, que alguns historiadores e qual outra palavra que eu poderia usar? Teólogos escolheram identificar que Jesus poderia ter nascido naquela data. Então, os cristãos escolheram essa data para representar o nascimento de Cristo, o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Alto de Natal faz essa intertextualidade, na verdade, com a Bíblia Sagrada, com o nascimento de Jesus, porque morte e vida, né? Lá no final do percurso da obra, ele se depara com a morte o tempo inteiro. Há um momento que tem umas pessoas passando com cadáveres, sabe, gente? Naquela época não tinha cemitério, muitos cemitérios, e aí os cadáveres eram colocados numa rede
isso mesmo, gente, na rede. Enrolava, imagina a situação, aí os parentes pegavam um de um lado, o outro do outro da rede, e saíam, mais ou menos assim, um segurando do lado do outro, saiu com esse cadáver defunto aí para ser enterrado onde houvesse condições, porque às vezes a pessoa não tinha nem um pedacinho de chão para enterrar um parente, é bem triste, né? E aí ele se depara, né? No poema, o eu lírico lá, Severino se depara aí com as pessoas. Aí, para onde vai, com o pai? Essa é um linguajar bem peculiar, bem próprio da oralidade. Só que é bonito porque é rimado, gente. Tem rima. Isso é lindo. Sabe, ter uma coerência textual perfeita até o final do poema, com rima, com escolha de palavras belíssimas. Por isso que ele é o engenheiro das palavras. E aí, por onde vai? Aí ele fala ali que o irmão, né? Essa pessoa morreu, essa pessoa morreu e está sendo enterrado. E aí fala o motivo da morte. E aí, o tempo inteiro, sabe? O eu lírico está se deparando com a morte. Aí, quando chega no final, que ele já está pensando até na própria morte, ele se depara com a vida, o nascimento de uma criança. E isso remete à esperança, à renovação. Tá? Ficou claro? Vou falar outros aspectos aqui, né, do adjetivo Severina, da expressão morte e vida, que intitula a peça, vai ser o quê? Um sinônimo da vida árida, tá? Estéreo, aquele solo rachado, carente de bens materiais e de afetividade. É tanto que ele só se depara com afetividade lá no final do poema, porque o tempo inteiro é só desgraça, né? Tristeza. Qualifica a existência negada, a vida daqueles seres marginalizados, determinada pela o quê? Pela morte, porque era um destino, gente. Ó, a gente faz intertextualidade com Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, no 15, ela diz o quê? Que foi melhor para Josias morrer ali de mandioca crua, morrer envenenado, do que estar morrendo de fome um pouquinho por dia. Isso é bem forte, né? E aí, quando esse poema diz que muitas pessoas morriam de velhice antes dos 30, isso nos remete, faz uma reflexão que falta de medicamento e tratamento de saúde, de educação, porque, lógico, gente, se o número de analfabetismo é reduzido, as pessoas, quando estão alfabetizadas, elas têm maior conhecimento para ler a bula de um remédio. Quantas pessoas, gente, até hoje tomam medicamentos errados, trocam os medicamentos, tomam a dosagem errada por serem analfabetos, não terem conhecimento e não saberem manipular. Por exemplo, outro dia eu vi uma reportagem muito linda para vocês que querem medicina. Temos quantas pessoas aqui? Para vocês, meus caros alunos que querem medicina, façam uma medicina humanizada. Pensem que nem todos irão estar atendendo nas melhores clínicas, mas pense quando você estiver lá naquele PSF, daquela comunidade periférica, que as pessoas têm mal o que comer. E aí, os postos de saúde, o Ministério da Saúde manda alguns medicamentos, né? Envia medicamentos que não são pagos, são gratuitos, para que sejam ofertados para aquelas pessoas que têm determinadas patologias. Então, quando você estiver lá prescrevendo um remédio, pergunte, né, se ele sabe, se ele tem, com educação, se aquela pessoa tem conhecimento, ou se não, marque um número 1, se ele conhece o número 1, 2, o 3, para ensinar a ordem. Eu vi outro dia uma médica que comprou uma cartelinha de adesivos, aí ela colocava, o azul é de manhã, o amarelo é meio-dia, o verde é à tarde. E aí fez com que o paciente, o idoso, quando voltava outras vezes para o PSF com os outros exames, ele teve uma melhora significativa. Por quê? Porque ele não estava melhorando, porque não estava manipulando, tomando os remédios corretamente. Então, um país que tem muitos analfabetos é um país que também tem pessoas doentes, porque não tem noção de higiene. Gente, até o Covid chegar, ninguém sabia nem lavar as mãos, a gente não lavava essa parte, a gente não limpava as unhas. Então, higiene, saúde e educação estão intrinsecamente ligadas. Isso é muito importante. Escolher a profissão que você escolher, seja você vai ser um dentista, você vai ser o que você quiser, seja professor, humildemente como eu, mude o local onde você está. Você não pode mudar o mundo, mas mude o local onde você está ali inserido. Deixa eu ler aqui um comentário. Uma coisa que me dá muita raiva hoje é o pessoal só fala em medicina por dinheiro. A sociedade contemporânea, porém, de mente arcaica, só valoriza esse curso pelo dinheiro. É muita gente que não tem a mínima consideração com o ser humano. É verdade. É tanto que a gente vê um pouco assim da realidade. Eu penso que quando você faz o trabalho por amor, o dinheiro também vem, gente. O dinheiro também vem. Por mais que você vá atender no seu consultório particular, tem médicos que atendem, né? No PSF, no consultório particular. Eu sei que tem todas as dificuldades também do sistema público, né? Tem atraso de pagamento, enfim, tem todas essas mazelas. Mas faça o diferencial. Atenda todo mundo com humildade. Porque eu sei que vai chegar aquele que vai estar vestido numa camisa super cara, de grife, e vai chegar aquela pessoa que vai chegar, às vezes, que não tem nem higiene, gente.
É porque, assim, você pensa na escassez de água. Tem regiões aqui no Brasil que as pessoas estão sem água. Como é que manda lavar uma máscara? Como é que manda lavar as mãos toda hora se a pessoa não tem água nem para beber? Assistindo o jornal, a gente se depara com isso. Então, a gente está vivendo um mundo real. João Cabral de Melo Neto, aqui mostra, é uma vida real, olha só. Dá nome à vida de nomes anônimos. Somos muitos severinos vivem até hoje, né? Que se repetem física e espiritualmente, sem condições concretas de mudança. Isso existe demais, gente. E as pessoas, é terrível, né? Kailane falou, muitos médicos de hoje nem olham para a cara, é verdade, gente, nem olham para a nossa cara. Então, não sejam assim. Se você vai ser jornalista, seja ético, você vai ser um engenheiro, né? Não das palavras, mas um engenheiro da construção civil, faça prédios para não cair, com estrutura, né? Um alicerce com uma base forte, para que a gente sabe, né? Que tudo isso influencia. Recentemente eu vi um vídeo aí, não sei como, nos WhatsApp da vida, eu nem gosto muito de grupo por causa disso. Acho que era no grupo da família, mostraram um prédio, gente, lá em São Paulo, acho que era em São Paulo, não lembro mais onde era, desabando. Sabe? E não era uma fachada velha, era uma fachada até recente, sem pensar, não, um prédio do século passado não era. Era um prédio recente que desabou, e o pior, a gente matou quem estava lá dentro e acaba com os vizinhos também, porque acaba que a casa, o prédio caiu, né? Um prédio assim de 3 andares, pequeno, mas caiu sobre outra casa, então destrói a vida de quem não tem nem culpa. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com ética e com bom senso. Então, aqui, gente, trouxe, deixa eu só passar bem aqui, trouxe outro trechinho que a gente está acabando, a gente vai já entrar no concretismo. Gente, quando for 9h46, me avisem. Então, outro trecho aqui que eu trouxe, gente, que faz parte do poema Dedicatória, do João Cabral de Melo Neto. Diz o seguinte: por que, então, que esse livro tão longamente é enviado a quem faz uma poesia que destina liga de aço? Envio ao leitor malgrado, intolerante, o que ponde, diz de todos os mais gratos, aquele que, sabendo, não pode ser de seu lado, soube ler com acuidade, poetas revolucionados. Esse poema aqui, né, de João Cabral de Melo Neto, é autor das obras, aqui, gente, uma sequência de obras de João Cabral de Melo Neto. Alto de Frade, Museu do Todo, Escola das Facas e a Educação pela Pedra. Eu queria dar uma ênfase aqui, entre muitos livros que ele tem, eu li esse trechinho aqui que faz parte do livro Dedicatória. Outro livro também que é interessante ressaltar é Educação pela Pedra. O João Cabral de Melo Neto, ele pega muito essa questão da pedra, a pedra como uma metáfora. É como se fosse um símbolo do Nordeste para ele, aquela pedra que está lá, aguenta chuva, raramente chuva, mas aguenta sol todos os dias, de 24 horas por dia, 365 dias por ano, a pedra está lá. Aguentando aquela situação árida, rochosa, sem água ali na superfície para hidratá-la, ela está ali suportando tudo. É como se fosse o retrato sertanejo, tá? E essa estrofe aqui, a gente se encontra refere-se a Augusto de Campos, poeta com leitor ideal e que alude à corrente poética a que pertence, que é o concretismo. Gente, esse poema aqui, o João Cabral de Melo Neto está fazendo uma referência a outro poeta. Quem é esse outro poeta? Augusto de Campos. Vou já explicar quem é Augusto de Campos. Vocês já devem saber, obviamente, que é o nosso próximo conteúdo. Mas tem um poema que a gente lê que o poeta faz alusão a outra, que ele está falando o quê? Porque então que esse livro tão longamente enviado, ele está enviando a quem faz uma poesia. Quem é que faz a poesia que ele está falando? A quem faz uma poesia de distinta liga de aço? O Augusto de Campos, poeta do concretismo. Envia-o ao leitor malgrado, intolerante, e que ponde, diz de todos os mais gratos, porque a gente sabe que o concretismo sofreu muitas críticas no início. Aquele que me sabendo, não por ser de seu lado, soube ler com acuidade, ler com cuidado, porque a poesia concretista ela tem que ser lida com cuidado. Por mais que as palavras sejam escritas de trás para frente, na vertical, na horizontal, na diagonal. São o quê? Poetas revolucionados. São o quê? Os poetas concretistas. E faz alusão a quem? Augusto de Campos. Se eu não tivesse noção disso, certamente eu não conseguiria fazer essa análise. Então, a gente vai encontrar, só aqui para finalizar, o poema de João Cabral de Melo Neto. Coloquei esse trechinho, uma estrofe aqui. Eu vou voltar já para cá. Deixa eu introduzir, senão não vai dar tempo. Introduzir o concretismo. Pessoal, veja só. Aqui, né, nós já falamos, vamos lá, 1945, tá bom? 1945, nós conhecemos Clarice Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto.
João Cabral na poesia, Clarice Guimarães na prosa. Isso aqui ficou claro, não ficou, gente? Que eu quero adentrar um conteúdo novo aqui agora. Tá tranquilo? Sim. Tá favorável? Pois bem, Sim. agora nós vamos chegar em 1950, tá bom? O calendário passou, igual aquelas novelas, sabe? 5 anos depois, que é que chegou aqui no Brasil? A introdução do concretismo. Mas vamos ver com pano de fundo como aspectos históricos, ou seja, contexto histórico, né? O que é que chegou aqui? A industrialização, a modernização do país. Sim, nosso país, quem diria, começa a ser industrializado, modernizado. É claro que isso não chegou no Brasil inteiro. Chegou primeiro o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, assim. A gente tinha aqueles sul e sudeste, né? Nordeste, meu bem, quando a televisão vai chegar aqui, nossa, demorou. Era só as famílias mais abastadas que tinham condição. Então, e aí, a pessoa comprar uma televisão, tinha que vir em 36 vezes para conseguir pagar. Ainda precisava de 2 fiadores, 2 testemunhas para ir lá assinar com o carimbo, né? Com a digital, para dizer, ó, você não paga, eu pago. A pessoa ser fiador, então, é uma profissão, não queiram ser fiador de ninguém na vida de vocês. Cada um que seja responsável pelos seus próprios atos. A não ser o pai da gente, a mãe da gente, que é fiador da gente na faculdade, uma coisa assim. Mas é melhor que passe na federal e na estadual para ninguém ter que pagar mensalidade, né, gente? É bom, é assim. Mas se porventura tiver que pagar, tenta fazer um FIES, que aí quando você se formar, você ganha dinheiro, você paga. Gente, tem que ter autonomia na vida. Pensa assim, ó, quando vocês pagar, ainda tem uns 2 anos, acho, de carência para você começar a pagar as parcelas. Enfim, não sei como é que vai ser, que as coisas não estão mudando tanto, mas se for o caso, tem cursos que compensa você fazer um FIES, porque, assim, a gente entende que existe uma grande vaga no mercado de trabalho, que você rapidamente vai conseguir trabalho e vai conseguir pagar. Pense nisso, viu, gente? Ninguém vive também só de amor, não. Tem que ter noção. A educação é investimento. Os pais de vocês pagam. É um sonho que eles estão ali, oferecer o melhor, oferecer o que ninguém vai tirar de você, o senso crítico, a educação, a interpretação, a leitura, tudo. Isso ninguém tira, você pode perder tudo, mas a sabedoria ninguém arranca da gente. Então, o que é relevante? Você vê que há possibilidade de você fazer um financiamento estudantil, vai estudar como é o campo de mercado de trabalho da profissão. Não tem que ser racional na vida, né? Isso é importante também. E pensa se é isso mesmo que você quer, porque todo dia você vai ter que acordar, tomar banho e fazer isso na sua vida. Tá? Façam listas dos cursos e pesquisa. Então, a industrialização chegou aqui, a chegada da televisão. Percebam. Gente, chegou a televisão. A televisão foi uma mudança radical na vida das pessoas. Porque quando chega a televisão, chega também outra coisa. Gente. O que é que chega junto com a televisão? O mais importante. O que é que chegou? Alguém pode me dizer o que é que chegou junto com a televisão? Chegar a televisão. O que é que tem dentro da televisão? Literalmente falando, né? Não, de maneira figurada, pelo amor de Deus. Não é dentro ali o motor da televisão, não. O que é que chega? Alguém me diga. O que é que chega aqui? A televisão chegou. O que é que vem junto com a televisão? Não estou falando de aspectos de motor, de aspectos da estrutura ali física da TV, não, mas da programação, que é que chamou muito a atenção, da programação exibida na TV. Que é que fez assim, que foi uma mudança de paradigma, uma mudança no comportamento. As propagandas, isso aí, Kailane. Nossa vida mudou depois das propagandas, os letreiros, eita, nós. A propaganda, gente, publicitária. Pessoal, estão me ouvindo bem? Eu vou tirar esse fone aqui que vai me ouvir, vou ficar só com isso. A propaganda chegou, é isso aí. Você tá lá assistindo, passando, sei lá, o pessoal era viciado em novela na época. Gente, as novelas aqui faziam muito sucesso, porque o pessoal assistia muito. Eram novelas, programas de culinária, programa de fofoca, programa de chacrinha, programa de auditório, programa sensacionalista, enfim. Tinha de tudo um pouco, né? Mudou muita coisa. E aí, gente, a propaganda. Quem mantém esses programas são que a propaganda publicitária, aquela propaganda que vai lá mostrar um produto e você vai fazer com que você pense como é que eu vivi a minha vida inteira sem esse shampoo para cabelos secos, como eu vivi sem esse shampoo para cabelos ressecados. Você passa a sua vida a olhar para aquele produto e essas propagandas, elas são elaboradas de tal maneira, gente, que muda a concepção do brasileiro. Veja só, na década de 50 ou de 70, apenas 30% da população brasileira tinha condições de comprar os produtos das propagandas exibidas na TV. Gente, é muito pouco. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, a classe A, B, C, D, E, até o Z, a gente conseguiu o poder de compra, né? A gente tem mais acesso, tem cartão de crédito, tem financiamento, tem boleto, tem de tudo. Tem esse acesso, a classe C conseguiu esse acesso às compras, mas
Gente, a década de 50, a década de 70, 30% conseguia comprar aquilo ali. E aí tinha propaganda. Gente, eu lembro das propagandas que mais marcava a infância, né? E anos depois, essa televisão ela foi se popularizando, até que se tornou o meio de comunicação mais popular no Brasil. Antigamente era o rádio, depois foi a TV. E aí vai, década de 50, 60, 70, 80, 90... E anos 2000. Gente, mas assim, até a década de 90 ainda era muito forte, gente. Porque eu lembro, sabe, passava o comercial da Barbie. Aí você quer a Barbie, aí você faz seu comprar a Barbie pra você. Aí você tira 10, você passou de ano em setembro pra você ganhar aquela Barbie. Você ganha a Barbie. O que é que você quer? Que a propaganda publicitária, ela faz você pensar, não, eu já tenho a Barbie, mas não basta, não é só isso. Eu quero o Ken agora. Eu quero o Ken, eu quero a cozinha da Barbie, eu quero o carro rosa da Barbie, você quer tudo, você quer o batom garoto, você quer o chambinho, o cremútil, você quer tudo, sabe, gente? O polenguinho, é tudo que passa ali. Então, isso ali é feito pra gente... E quando a gente cresce, aí vem as propagandas dos carros, as propagandas das viagens, e a propaganda, e assim sucessivamente, gente. É assim, o mundo vai vivendo de propaganda. Minha gente passou já a nossa aula, pelo amor de Deus, ai, socorro. Gente, já passou, foi 3 minutos, não foi não? Ai, meu Deus do céu. Minha gente, alguém me disse que horas são aí, porque o meu já é adiantado um pouquinho, é 8h43. Aqui é 8h42, só que eu acho que acaba só 8h50, mas não sei. Ai, socorro. E agora? Como é que eu vou ficar banho, meu Deus É do só céu? 8h50. Ai, é só 8h50, ai, que alívio. Aí me avisem, tá? Então, gente, chegou isso aí. Então, chegou isso tudo, é a propaganda, vamos comprar, sou rica, nadinha. A pessoa vai lá e se endivida, aí vem o quê? O endividamento também, inadimplência, então tem que ter cautela. E aí, gente, chegou o que mais? Também a urbanização acelerada, né? 50 anos em 5 anos, e aí vai, né? O processo de urbanização acelerada. Chegou também a pílula anticoncepcional, enfim, teve, que isso também foi uma revolução, gente. Porque tinha gente que era assim, igual família de coelho, sabe? Né? E a televisão chegou, né? Já melhorou. Meu Deus, fui sarcástica agora, que horror. Mas, enfim, isso foi uma revolução também, tanto para a mulher escolher o tempo determinado para a maternidade, como para controle também populacional, enfim, gente, porque assim, botar uma criança no mundo é uma responsabilidade tremenda, e nem todo mundo tinha essa concepção. Então, antigamente o pessoal não tinha TV mesmo, né? Era uma família assim enorme. Então, agora nós vamos... Deixa eu passar aqui o slide. Agora nós vamos chegar aqui no concretismo. Tópico, anotem aí. O que é o concretismo? É um movimento de vanguarda surgido em 1950, primeiramente na música, passando para a poesia e para as artes plásticas. Olha o conceito, faz um print isso aí, que tá maravilhoso. Esse tópicozinho para você anotar no seu caderno, suas anotações. Isso aqui tá top, ó, bem sintetizado, que é isso aqui, é uma vanguarda europeia. Veja só, quais são as características do concretismo? Bom, utilização tanto do suporte como da matéria-prima de materiais industrializados produzidos em série, como ferro, alumínio, tinta, esmaltes nas artes como um todo. Baseiam-se no rigor geométrico, na matéria, na estrutura de ritmos e relações. Elimina o gesto, o sinal da mão, o desenho é preciso, feito com regra e compasso. Gente, vou falar de forma simplificada. O que é para um concretista, ele não precisa, aquele poema não precisa ser de estrofes ali, como um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, não precisa, é o oposto daquele poema lá do João Cabral de Melo Neto, perfeito, como engenheiro. O concretista, ele vai dizer o seguinte, liberdade formal. Eu quero fazer o meu poema em zigue-zague. Ele vai e faz um poema em zigue-zague e você tem que ler daquela forma para ele ter sentido. Aí o outro vai, quero fazer o meu em espiral. Aí você tem que ver assim, né, dar uma tontura. Eu de espiral já não sou muito adepta. E aí o outro vai, enfim, cada pontinho ele vai misturar imagens, desenhos, formas geométricas e palavras para compor o poema. Vou já colocar isso na prática. Aqui está no campo das artes plásticas, né? Você vê lembra muito do cubismo, né? Essa questão da geometria, das formas, né? Bem interessante essas coisinhas aqui. E aí, quem é o grupo Noi Grandes? O nome é estranho, né, gente? Noi Grandes, anota aí, parece uma coisa espanhola. Nós somos grandes. Anotem aí. Quem são? Em 1952, 3 ser-humaninhos, que são o trio, a tríade do concretismo. Quem são? Anote aí, tríade do concretismo. Tópico 1, Décio Pignatari. E os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Pode botar ao contrário. Augusto, A vem primeiro, né, em ordem alfabética, e bota assim, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Esses 3 nomes são a tríade concretista.
você vai precisar saber desses nomes, tá? Mas depois que a gente decora, aprende, a gente aprende, não esquece nunca mais. Tríade concretista, Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Eles vão lançar uma revista. E aí, como é o nome da revista? Poderia ser, sei lá, Veja, Isto É, super interessante, mas não. Eles botaram uma coisa assim mais simples. Por exemplo, Nós Grandes. Uma coisa super normal, já para causar o ribuliço até com o próprio nome da capa. Por onde divulgavam uma nova forma de fazer poesias. Então, assim, se o nome da revista não causasse, eles nem iam. Então, assim, não, eu sou do concretismo. Se for para botar um nomezinho simples, eu nem vou. Nem me arrumo para ir. Então, qual vai ser o nome da nossa revista? Vai ser um nome super simples, vai ser Nós Grandes. Imagina como a pessoa, né, o público reagiu a tudo isso. A pessoa tem acabado de ler o poeta, né, o arquiteto, engenheiro das palavras, o João Cabral de Melo Neto, em 45, 5 anos depois, chega 7 anos depois, chega um grupo com a revista chamada Nós Grandes e querem dizer que não precisa ter ordem nenhuma, que pode escrever de cima para baixo, de lado para frente, e aí o ribuliço que isso aí causou. A pessoa olhava assim e falava, isso aí é arte? Tinha esse questionamento, né, dessa tese do que é arte ou não. Então, dá ênfase no raciocínio, na ciência, na racionalidade, uso de figuras abstratas para compor as artes plásticas, muitas figuras abstratas, gente. Tem gente que diz que é um garrancho, né? Mas eu acho bonito. Tem telas abstratas que eu acho bonito, tem outras que eu não compraria. Bom, versos foram banidos, não tem marca na cidade ter os versos, é o fim da poesia intimista. Tu estava vendo lá, a gente tinha, na segunda geração, a gente tinha Cecília Meirelles, que era o quê? A poesia intimista, bem, né? Lembra muito intimismo, lembra muito da terceira geração com Clarice Lispector. Aqui não tem mais, não. Ninguém precisa falar de intimismo, ninguém precisa sofrer mais, falar do que está acontecendo por dentro, não. Vamos falar do que está bonito por fora mesmo. Então, uma linguagem também geométrica, e é o fim do eu lírico. A gente acabou com a poesia, socorro. É o fim do eu lírico, vamos romper. Essa revista Nós Grandes, ela chegou mesmo mostrando esses rebuliços. Futuramente, a gente vai ver daqui, na próxima aula, a gente vai ver que o Ferreira Goulart, inicialmente, ele se adequa, ele se filia ao concretismo, mas depois ele vai dizer, não estou me identificando, vou romper com o concretismo, aí ele vai fundar o neoconcretismo, tá bom? Então, aproveitamento do espaço do papel utilizado. Você pode pegar o papel e usá-lo da forma como a sua imaginação convém. Valorização do conteúdo visual e sonoro. Isso, tu vai ler o poema, tu tem que ver se ele está escrito para a direita ou para a esquerda, porque a forma como ele está escrito vai refletir no seu significado e também no seu som. A sonoridade também remete à interpretação dele. Possível variação de leituras através de diferentes ângulos e recorrência do futurismo e do cubismo, a inspiração, gente. É a influência de outras vanguardas. Bom, vou começar, gente, com esse poema aqui. Minha gente, digam-me que horas são, por favor, não me deixe passar muito da hora, porque eu me empolgo. Aí atrasa o professor, eu não gosto, porque eu sou uma pessoa assim, pontual. Gente, vou começar com esse aqui, que acho que dá tempo, né? O poema mais famoso, um dos mais famosos poemas do concretismo, que é o Beba Coca-Cola, do Décio Pignatari. Você já deve ter visto esse poema, mas talvez não tivesse associado que era do concretismo e que era do Décio. Vamos fazer a análise dele aqui, que ele é ótimo. Ai, meu Deus, falta um minuto, socorro. Vamos ler juntos. Beba Coca-Cola. Babe cola. Beba coca. Babe cola. Caco. Coca-Cola. Cloaca. Gente, a Coca-Cola, como é que ninguém falou nisso? Esse refrigerante que estava chegando aqui no mundo inteiro, a pessoa pode não ter água, mas tem Coca-Cola. Se você não tem Coca-Cola na sua cidade, então nem é cidade. Nem é cidade, porque a Coca-Cola é um refrigerante, gente. Olha, estamos falando de 1950, hein? Tão popular aqui no Brasil, que, gente, todo mundo toma Coca-Cola. Quem mais toma Coca-Cola aí? A gente vai lembrar de quem? De A Hora da Estrela. Como era o nome da personagem principal lá? Ninguém lembra? Eu dei um branco agora. Cadê o nome dela, gente? Macabé só comia cachorro-quente e tomava Coca-Cola. Coitada, por isso que morreu daquele jeito. Porque aquilo ali atinge até o cérebro, gente. E aqui, olha a crítica desse poema. Beba Coca-Cola, então babe cola. E aí, talvez, o eu lírico aqui tá... O eu lírico, sim, porque para mim tem o eu lírico aqui. Para mim, a voz do poema tá dizendo aqui que talvez se tu beber isso aí, tu vai babar, tu vai ficar com problema de estômago. Beba coca, babe, cola, caco. É um caco, é ruim. Esse caco cola, talvez seja uma cola, talvez aquilo ali tampe suas células e te inflame internamente, porque eu já dei até gastrite de tomar Coca-Cola. Eu parei já faz mais de 10 anos, na adolescência. Eu deixei de tomar Coca-Cola, graças a Deus, viu? Porque eu vou te falar, dava uma dor de estômago terrível. E aí, vicia, viu? Tem um negócio viciante naquele. Quando você toma, você vai pra escola, quer tomar Coca-Cola. Então, assim,
graças a Deus, na adolescência, eu senti dor de estômago, fui no médico, ele passou uma endoscopia, que é aquele exame terrível, que você dorme, depois quando vê, tá na sua casa, e ver como é que tá seu estômago, estava com início de inflamaçãozinha. Então, isso aí foi provocado por maus hábitos alimentares e a Coca-Cola. Então, tirei refrigerante da minha vida há mais de 10 anos. Então, estou aqui sadia, graças a Deus. E aí, no final, olha só, o que é cloaca? Gente, cloaca é o cano de descarga. Cano de descarga, onde jogam os dejetos nos esgotos. Então, olha o que o Décio fez. Nessa época aqui, não tinha as pesquisas sobre a Coca-Cola que tem hoje, não. E aí ele já vai lá e lança, tá propagandazinha publicitária, né? Chegou, estão pagando caro, né? Então vamos lá, vamos falar o que a Coca-Cola é. Então, a Coca-Cola é um poema do Décio Pignatari. Gente, a gente parou. Sim, me digam só uma resposta aqui rapidinho. Vocês não têm nos livros de vocês. Qual o gabarito que vocês não têm para eu enviar? Qual que falta enviar? São os exercícios de fixação, que a gente não tem o gabarito. De exercícios de fixação, né? Eu vou enviar, porque eles são maravilhosos, esses exercícios. Pronto, gente, terminamos nossa aula, né? Deu tempo de falar, ainda bem, que adentramos ao concretivo com chave de ouro. Pronto, na próxima aula a gente continua. Gente, na terça-feira a gente não vai... Terça-feira a gente não vai se falar, né? Porque acho que é feriado, né? Segunda, não sei. Acho que na terça a gente não vai se falar. Ai, peraí, calma. Gente, acho que terça-feira vai ser... Vocês sabem me dizer se na terça-feira a gente vai ter aula? Eu ainda estou na dúvida, mas eu acho que a gente não vai ter, porque vai ser antecipado o feriado dos dias dos professores. E aí a gente vai acompanhar dos grupos, de fato. Se eu acho que na segunda é dia das crianças, que é nosso dia também, tem que ser uma eterna criança, e na terça-feira vai ser antecipado o dia dos professores. Se eu não me engano, mas aguardem mais informações aí no grupo, a menina vai estar passando para vocês. Então, feliz dia das crianças para a gente, segunda-feira, que possamos ser eternas crianças, né? Coração puro, que é isso que importa. Um abraço a todos e bom feriado. A gente só vai se ver agora, acho que quinta-feira, não é isso? Gente, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês, uma ótima semana. Tchau, gente. É isso mesmo, deu a hora, foi que no meu aqui já passou 4 minutos, então deu. Tchau. Tchau, tchau.